com Jesus começa a não reconhecê-lo mais. Jesus não é mais o mesmo de antes. Jesus começa a fazer coisas, a se comportar de tal forma que as pessoas, ao olharem, descobrem que ele não é o mesmo. Tem alguma coisa de diferente em Jesus. Elas estão tão desconfortáveis com o novo comportamento de Jesus que elas começam a conversar entre si. Gente, ele não é o filho do José? Ele não é o filho da Maria? Ele não é o carpinteiro? Seus irmãos não são José, Judas? Tem alguma coisa diferente. Ele está transformado, ele está mudado. O que é que está acontecendo com Jesus? As pessoas que olham e que conhecem, sabem como ele era, o que ele fazia, como se comportava, estão estranhando a nova postura de Jesus, a nova maneira de lidar com as situações. E o que é que gerou essa mudança em Jesus? A mudança de Jesus começou por onde? Lucas capítulo 2, verso de número 52. É o que nós vamos ler agora, pois é por aqui que a mudança começa. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e para os homens. Segundo esse texto, e ele precede o anterior nós já vimos as pessoas olhando para Jesus e não o reconhecendo, mas esse começa a nos mostrar por que é que Jesus está mudando. Jesus está mudando porque está crescendo. E à medida que Jesus vai crescendo, as mudanças são inevitáveis. Ele muda em estatura, pois ele está crescendo, deixando de ser um menino para se tornar um homem. Seu corpo está recebendo transformações, seu rosto está recebendo pelo, seu corpo está recebendo pelo, seus braços estão recebendo musculatura. Jesus está crescendo, e à medida que ele cresce, a transformação é inevitável. Mas ele não cresce apenas em estatura. Jesus também cresce em sabedoria. A forma com que Jesus agora fala, o que Jesus se torna apto para resolver, sua postura emocional, sua maneira de enxergar, de ver as coisas e lidar com elas, está mudando. Por quê? Porque ele está crescendo. Pessoas que não crescem, elas não mudam, porque o crescimento inevitavelmente nos empurra para mudanças. Deixamos de vestir roupas de crianças, de adolescentes. Começamos a nos comportar agora de uma outra maneira. Por quê? Porque o crescimento, ele vai tirando a meninice, ele vai tirando a infantilidade. Jesus está crescendo em sabedoria, e ele também vai crescer em graça. A graça aqui não é o favor imerecido, pois Jesus não precisa dele, ele não tem pecado. A graça é a aceitação. Jesus está sendo extremamente bem aceito. Por quê? Porque está se tornando um homem, e um homem sábio. E à medida que ele se torna um homem sábio, sua sabedoria vai lhe dando destaque sobre os demais. É verdade, ele está crescendo. Jesus está ficando um rapaz. Nossa, que homem zarrão! Mas não é isso apenas. Suas ideias, seus valores, seus princípios, seu conhecimento da palavra, a maneira cuja qual ele enfrenta as coisas e se comporta. Mas com esse comportamento, Jesus está sendo bem aceito, bem visto. Então, inevitavelmente, as pessoas que o conhecem estão o aceitando mais, porque ele está deixando de ser um menino, ok? E para eles, um ancião era algo extremamente importante. E à medida que ele cresce, se desenvolve, sua sabedoria também aumenta. Então, como é que eu vou mudar se eu rejeitar o crescimento?
Como é que vai haver mudança em mim e em você se nós lutarmos para não crescer? Hoje, eu acabei de chegar agora de viagem e eu vi duas crianças no voo que eu confesso que eu orei, eu não sei quem são, eram duas crianças de colo. Mas o comportamento daquelas crianças desde a fila para entrar no avião, nós fomos de ônibus até o avião e era tão ruim, mas tão ruim a forma com que os pais lidavam com aquelas crianças durante aquele pouco período, certo? Que eu estive com eles, que eu falei: Senhor, o que vai ser o futuro? O que vai ser do futuro dessas crianças? Porque inevitavelmente, se nós não permitirmos e impulsionarmos as pessoas a crescerem, a pensarem, a se desenvolverem, essas pessoas vão ter sérios problemas ao longo de sua história. Jesus, ele começa a crescer, é verdade, e seu crescimento vai dando a ele credibilidade perante a sociedade. Ele cresce diante de Deus, ele cresce diante dos homens, certo? Ele se torna alguém sábio. E quando alguém vai lidar com isso, preste atenção, o texto anterior, que diz que Jesus estava sendo avaliado, não é este o filho do carpinteiro? Ele não tinha feito milagre nenhum ainda. Ninguém está falando de seus milagres, está falando de sua postura, de sua maturidade, de seu crescimento. Jesus não é mais o mesmo. As pessoas que olham para ele sentem que tem algo diferente. E o que é essa diferença? O crescimento, a maturidade está chegando. Só que com ela, ele recebe a graça das pessoas, a aceitação, o favor. Mas Jesus também vai ter um problema sério para lidar. Jesus, coloca por favor, volta o texto, 13, Mateus 13, 55. Volta o texto. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Qual é o problema que Jesus vai enfrentar agora? Ele está crescendo num ambiente onde os outros não crescem. Os outros até crescem em estatura, porque em estatura você não precisa fazer força para crescer. Mas quando eles não crescem em sabedoria e em graça, Jesus vai começar a enfrentar problemas sérios. E é ser visto por pessoas que não crescem, pessoas que não mudam, pessoas que não estão em busca de avançar. Ele recebe o benefício de ser aceito por um grupo grande que o acha sábio, mas recebe o malefício de ser perseguido por um grupo pequeno que não cresce. Essa foi a história do José. Começou a sonhar no meio de gente que não sonha, a querer ser grande no meio de gente que quer ser pequeno. Então, inevitavelmente, quando você cresce, quando você expande, certo? Buscando sabedoria, vivendo a graça de Deus, inevitavelmente você vai enfrentar os desafios. O primeiro desafio é fazer a manutenção do seu crescimento. E o segundo desafio é ter que lidar com gente que não quer crescer. E pasme vocês, falando de Brasil, nós vivemos um ambiente hoje onde a proposta vinda do sistema para a nossa sociedade é: não cresça, seja medíocre. Essa é a grande verdade. Crescer é um grande problema para o sistema, porque quem cresce alça seus próprios voos, consegue realizar suas próprias coisas. E pior, quem cresce é uma ameaça para quem não cresce, porque hoje virou pecado querer ser grande, pecado querer crescer, querer expandir, querer empreender, porque isso fere quem não cresce. Jesus começa
a ver os olhares, mas não é ele o fulano? Como é que ele é capaz de fazer isso? Crescendo? Expandindo? Não há nenhum indício de que Jesus está crescendo desse jeito, porque o Espírito Santo deu a ele superpoderes. Jesus está crescendo porque anda investindo em si mesmo, porque anda lendo o Velho Testamento, porque anda se comportando de uma maneira diferente dos demais. Então a mudança nele, ela é vista e vista por um grupo grande, né? Que acha bom, mas vista por um grupo pequeno. Então quando você estiver mudando, não pense que todos vão gostar da sua mudança. Tem muita gente que não quer ver você crescendo. Tem muita gente que não quer ver você expandindo. Pare de dar atenção a essas pessoas e continue crescendo, continue lutando, continue trabalhando, continue produzindo. Posso ouvir um amém da igreja? Isso aí, é o ano da mudança. Então a nossa proposta é: cresça. E cresça num ambiente que às vezes os outros não vão querer crescer. Bom, o próximo passo é Mateus capítulo 4, verso 13. Coloca, por favor. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Presta atenção, porque Jesus cresceu tanto em Nazaré que não cabe mais em Nazaré. Não dá para Jesus ficar mais na cidade que ele nasceu. Não dá mais, ou que ele cresceu, perdão. Ele não tem mais como continuar ali. Não dá mais, porque ele não cabe mais naquele lugar. Escute o que eu vou te falar agora, com muito cuidado, porque eu preciso ser interpretado de forma correta. Descubra quando o lugar não te cabe mais. Descubra quando não dá mais para conviver com determinados tipos de pessoas. E você não precisa sair de lá brigado, com mal-estar, não. Isso pode acontecer se você não fizer a leitura correta. Aí pode ser que a vida te empurre para fora e te empurre através de um conflito. Entenda quando este lugar não te cabe mais. Jesus cresceu tanto, a forma dele, volto a compará-lo com José. Quando os irmãos olhavam para José, José era diferente dos irmãos. Quando os irmãos olhavam para Davi, Davi era diferente dos irmãos. Então José sai dos irmãos e vai para o Egito. Davi sai para os irmãos e vai para o palácio. Por quê? Porque chega um momento onde a mudança precisa ser geográfica. Entenda isso. Quando está na hora de mudar de emprego, quando está na hora, olha, eu morava aqui num local, gostava muito de morar lá. Uns 2 anos atrás eu morava lá, até que o moço começou a parar seus carros na frente da minha casa. Até que um dia eu fui sair, bati o meu carro por causa dele. Ele estava lavando um ônibus que ele parava na porta da minha casa. Eu fiquei cego. Eu me considero um cara pacífico, mas já fazia tanto tempo que eu vivia aquilo, que eu bati a porta do meu carro, deixei meu filho e minha mulher e fui na direção dele. Eu não sei nem o que eu faria. Eu sei que ele ficou tão sem graça e eu falei um montão de coisa com ele. Peguei meu carro e fui embora. Minha mulher nunca tinha visto, nem eu. Falei, deve ser isso de um demônio que entrou em mim, que eu fiquei... não vou falar que eu fiquei possuído. Eu não sou disso, Ana, que é isso. Ana, mas de vez em quando a gente não faz full time, mas faz freelance pro Satanás, é na verdade. Isso. E aí então, no carro eu fui me acalmando. Minha mulher, Cláudio, tu sabe o que tu fez? Tu viu a cara do filho do homem? Ele ficou assustado. Cláudio, você não poderia ter feito aquilo.
Eu falei, mas eu não aguento mais. Aí minha mulher, sabe, porque mulher é um negócio sensacional. Pense num bicho para Deus usar. Mulher. Ela falou, Cláudio, você já pensou que Deus quer tirar a gente daqui dessa casa? Eu tinha pensado qualquer coisa, menos em sair de lá. Você está entendendo? Eu falei, não pensei. Ela falou, mas pensa, porque vai ver, Deus não quer que você esteja mais aqui. Pois bem, não é que era isso? Mas antes disso eu tive que voltar na casa do cara, chamar o filho dele, falar, vem cá, não quis nem falar com ele não. Mas o garoto, um adolescente, falei, vem aqui meu filho, vem aqui meu filho, vem aqui meu filho. Que você sabe que eu sou pastor, né? E ele com medo. Falei, pois é, aconteceu e eu não deveria ter feito. Eu orei para o seu pai prosperar nos negócios, e ele prosperou, o negócio cresceu tanto que olha o que aconteceu na frente da minha casa. Que oração infeliz essa que eu fiz contra mim. Tá certo? Você está rindo? Mas o assunto é sério. Às vezes a mudança tem que ser geográfica. Entenda, quando o teu lugar, ou o período naquele lugar passou. Jesus não cabe mais em Nazaré. Não cabe mais. Entendeu? Então é perfeitamente comum que você enxergue em algum momento que não cabe mais naquela empresa, não cabe mais naquele tipo de negócio, não cabe mais naquela igreja, certo? Não cabe mais dentro dessa postura. Mas aqui eu estou falando de lugar, mudança geográfica. Jesus cresceu tanto que Nazaré não lhe cabe mais. O que ele carrega agora não é mais para Nazaré, é para o mundo. E o mundo anda passando para o Cafarnaum. Cafarnaum é um lugar onde as pessoas, certo, que saem do Oriente para o Ocidente, passam por ali. Então Jesus vai para a cidade de Cafarnaum e ele continua crescendo, certo? Ele não para de crescer, e por não parar de crescer, e seu crescimento, sua mudança não parou até ele morrer. Jesus agora vai nos ensinar algo muito significativo. Mateus capítulo 10, verso 2, 3 e 4. Ora os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu; Simão, o zelote; Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Preste atenção. Jesus começa a crescer em Nazaré, e seu crescimento o torna irreconhecível no seu meio. Por causa disso, ele recebe benefícios pela melhoria que fez, mas tem a perseguição de poucos. Mas ele não parou de crescer, porque alguns não entendem o seu crescimento. Ele continua crescendo, e de repente ele olha, Nazaré não cabe mais, não dá mais para ele continuar ali. Então seu crescimento o empurra para uma cidade grande da época, Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, certo? As coisas dão um boom, e seu crescimento é tão grande que ele descobre agora que não dá para fazer mais sozinho. Jesus vai enfrentar um de seus piores momentos no crescimento. O momento onde outras pessoas entram na vida e no ministério dele. Agora Jesus vai enfrentar a confusão em seus discípulos, incompreensão, desavença, dificuldades. Porque ele cresceu, e o que ele pretende fazer agora, ele não vai fazer sozinho. Ele vai depender de gente para fazer com ele. E agora, como controlar essas pessoas? Como fazer com que essas pessoas entendam perfeitamente a missão cuja qual ele tende a cumprir? Pessoas distantes, como Judas Iscariotes, não entendiam, mas pessoas perto, como Pedro, também não entendiam.
Jesus começa a lidar agora, certo? Com a fase do crescimento onde ele quer ampliar. Isso pode ser desde coisas simples, como formar um casamento, onde você deixa a carreira solo para viver um ambiente de dupla, onde você sai do singular para ir para o plural. Basta introduzir mais alguém. Inevitavelmente você vai ter que lidar com outra cabeça, com outros valores, com outros pensamentos. Isso é o crescimento. Jesus agora cresce, e o que ele pretende fazer, não dá para ele fazer só. Então ele chama todos esses homens que você me viu ler: pescadores, cobradores de impostos e tantos outros homens que vivem vidas diferentes e precisam receber a mesma visão. Por quê? Porque Jesus não parou de crescer. Aquele menino continua agora como homem, não crescendo mais em estatura. Estatura, ele chegou no limite, ele já é um homem feito, então ele não cresce mais. Mas sua sabedoria e graça continua crescendo. Seu entendimento da importância de fazer a diferença na vida dos outros é grande. Ele sabe o que carrega, e sabe que não vai dar para fazer isso sozinho. Então ele pega seus discípulos. E agora sim, certo? Agora ele pode percorrer, dividir seus discípulos em duplas, mandar um ir para o norte, outro para o sul, outros para o sul, outro para o leste, outro para o oeste. Mas Jesus continua crescendo. E quando ele continua crescendo, ele descobre que seus discípulos não são capazes de fazer tudo. Então Jesus, ao crescer em Cafarnaum, ele descobre que Cafarnaum é pequeno. Então agora ele precisa ir a Samaria. Ele precisa ir à cidade dos samaritanos. Ele precisa levar o que ele carrega para lá. Mas ele não tem discípulo para deixar lá. Seus discípulos não seriam bem recebidos e nem gostaria de estar presente na terra dos samaritanos. E se Jesus está crescendo e continua crescendo, seus discípulos estão aptos para falar no meio dos judeus, mas não dos samaritanos. Então ele vai arrebanhar uma samaritana, vai mudar a vida desta mulher e vai enviar esta mulher de volta à sua cidade. Mas Samaria está dentro do território. Mas Jesus continua crescendo. A transformação é constante. E o que ele apresentou entre os judeus e Samaria, agora precisa ir para as cidades pagãs, para os povos do outro lado do mar da Galileia. Lá daquele outro lado estão as cidades pagãs. Lá não tem comida para os judeus. Lá o porco é elemento de sacrifício a deuses pagãos. Mas Jesus quer ir lá, porque ele continua mudando, crescendo, expandindo, transformando, cumprindo sua missão. Mas ele também não tem ninguém para deixar lá. Então ele vai para lá e vai resgatar alguém de lá. Um cara louco que anda nu, que ninguém quer, mas que faz parte daquele mundo. Porque o que Deus quer é mudar o seu mundo. E quem vai mudar o seu mundo não sou eu, é você. Ide por todo o mundo. Eu já cansei de falar isso aqui. Eu não vou mudar a sua casa. Eu não vou. Por quê? Porque eu não fui chamado para mudar a sua casa. Eu não fui chamado para mudar seu mundo. O seu mundo muda você. Eu fico muito triste e compartilho isso com uma igreja, apesar de ter pensamentos opostos, e eu entendo perfeitamente. Mas me dói no coração quando alguém se converte num ambiente e as pessoas tentam tirar essa pessoa do ambiente. Saia desse mundo.
Um cara se converte e ele canta no ambiente sertanejo, por exemplo. A primeira coisa que todo mundo quer é tirá-lo daquele ambiente e levá-lo para dentro da igreja. Pare de cantar esse tipo de música e cante agora a música gospel. E somente ela. Bom, ele pertencia àquele mundo que eu não posso entrar. Jesus muda ele e eu pego esse cara que com Jesus pode voltar para lá, certo? Para escolher o que canta, o que veste, o que fala, o que bebe e como se comporta, mas eu não deixo esse cara lá. Eu pego esse cara de lá e trago ele para cá e eu pergunto a você, quem é que muda aquele mundo lá? Pare para pensar. Eu não quero mudar aquele mundo. Eu estou com medo daquele mundo mudar esse cara, porque eu não discipulei ele direito. Ele não está preparado para lidar daquele outro lado. Então o que eu faço? Com medo de que ele seja frágil demais para levar o evangelho lá, eu trago o cara para cá e lá que se dane. Jesus não pegou o cara. Sabe o que o cara falou? Jesus, deixa eu ir com o senhor. Olha o cara. Deixa eu ir para a igreja lá em Jerusalém. Jesus falou, não, meu filho, você já está vestido, arrumadinho. Expulsei do céu os demônios que entrou nos porquinhos. Lobo mau, é na verdade. Então agora vá para sua casa, vai para os céus, porque eu quero usar você no seu ambiente. Vou levar esse irmão para a igreja para ver se ele se converte. Oh, meu Deus do céu. Vai lá. É isso que Jesus está fazendo. O mundo é pequeno para ele. Então o que ele faz? Ele vai mudando, ele vai crescendo. Nazaré ficou pequeno, vai para Cafarnaum. Cafarnaum ficou pequeno, vamos para Samaria. Samaria ficou pequena, vamos para Decápolis. Decápolis ficou pequena, vamos converter Paulo. E vamos mandar Paulo para a Europa, para a Ásia. Porque ele continua crescendo até hoje, em mim e em você. Tentando falar conosco, certo? Por quê? Porque ir longe é o propósito do Senhor. Cresça, expanda. Ah, pastor, eu tenho medo de falar. Eu não sei o que falar. Ah, você não sabe o que vai falar. Você não lê. Esse dia o cara falou assim, pastor, como é que o senhor fala as coisas assim da Bíblia com tanta facilidade? Eu falei, rapaz, é porque tem um anjo que coloca as palavrinhas tudo assim dentro da minha cabeça assim, ó. Estilo cofrinho, então, né, cofrinho assim, e o anjo coloca as palavras. Eu falei, aperta o baoto, rapaz. A gente lê, estuda, escuta, é ou não é? E fala. O crescimento, a transformação, ela era constante. Então a cada vez que passava, Jesus percorria uma distância maior. O evangelho foi para lá, subiu a Europa, atravessou, foi às Américas, certo? África, porque é Jesus, tudo é por Ele, para Ele. Ele está vivo, Ele não está morto. É assim que funciona. Então a mudança era contínua. Mas apesar de alguns filmes, desenhos, usarem licenças poéticas, ou até mesmo a dramaturgia, para colocar Jesus fazendo milagres quando criança, não há nenhum registro que isso tenha acontecido. O primeiro sinal de milagre de Jesus, a manifestação que esse indivíduo, que veio mudando dia após dia, só aconteceu depois que ele já era um homem. João capítulo de número 2, verso de número 11. Coloca aí. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele.
Segundo esse texto, Jesus saiu de Nazaré, foi para Cafarnaum, pegou seus discípulos e depois de tudo isso, porque presta atenção, o texto está ali, ele inicia os seus sinais, seus discípulos crerão nele, o que indica que os discípulos vêm primeiro que os sinais. Jesus vem nos mostrar aqui que o poder na vida de gente despreparada pode causar mais destruição do que evolução. O poder de Cristo, olhe só, de Cristo se manifesta quando ele é um homem, está com seus discípulos, está crescido, está preparado. Aí o primeiro milagre acontece. A partir daí, então, as coisas tomam um outro vulto. Agora, o crescimento de Jesus é muito maior. A expansão é muito mais intensa. Uma vida de crescimento, de mudança, de transformação, deve ser perseguida por todos nós. Mas nós precisamos entender como as coisas funcionam. Cresça, invista em você. Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem jejuado? Você já descobriu que o lugar onde você está é pequeno? Seu crescimento já te impulsionou? Pastor, o senhor está dizendo que eu vou sair da minha casa? Não, necessariamente. Eu estou dizendo que você, às vezes, tem que deixar essas companhias, essa mentalidade, essa maneira de enxergar a vida. Mas, pastor, fica muito difícil. Eu trabalhava numa empresa e ia 2 irmãos, 2 garotinhos, eles chegavam lá sempre sujos, descalços. E uma vez um dos meninos chegou sozinho. Ele estava bem sujinho, pediu um dinheiro para comprar alguma coisa. Nós estávamos no portão da empresa. E aí alguém falou assim: vamos dar um banho nele? Alguém dá um pulinho ali no armarinho ali, tinha um negocinho lá, compra um shortinho para ele, uma cuequinha, uma camisa, um chinelinho, e vamos botar ele arrumadinho? Aí reunimos lá um dinheirinho, cada um deu um trocadinho, um pegou o carro, foi no armarinho, o outro pegou a mangueira, ele começou, deu um sabão, ele começou a tomar banho e tal. Aí chegaram com a roupinha e de repente ele estava todo arrumadinho. Mas 3 dias depois ele apareceu lá, só de bermuda, descalço. E aí nós perguntamos a ele: cara, nós te demos um chinelo, nós te demos uma camisa. Aí ele falava meio enroladinho. Ele disse: mas eu cheguei em casa, meus irmãos não tinham. E aí eu fiquei diferente dos meus irmãos. Aí eu joguei o chinelo fora, tirei a camisa. Então tem muita gente que não consegue crescer porque ainda está preso àquele lugar, àquela mentalidade. Esse é um ano para nós de mudança. E tem muitas coisas que precisamos mudar. Eu mesmo tenho lutado para viver uma transformação em algumas áreas. Hoje, a minha manhã foi de ouvir uma mulher que eu tinha terminado de orar. Entrei no Instagram e ouvi uma mulher. Eu confesso a você, e eu falo isso aqui: pessoas podem conversar com seus ouvidos e pessoa pode conversar com seu coração. Aquela mulher conversou com meu coração. Eu não sei quem ela é a primeira vez que eu tinha visto, certo? Passei a segui-la e vi outros vídeos ao longo do dia porque me interessei. Porque eu sei que a mudança, ela não pode parar.
A transformação, ela tem que continuar acontecendo. Essa palavra é o que eu quero deixar hoje para o seu coração. Que os lugares fiquem pequenos, que as coisas te causem desconforto, para que você não se acomode. Você pode ser uma mulher, uma esposa, certo? Muito melhor, uma mãe muito melhor, uma empreendedora muito melhor. Você pode ser um pai muito melhor, um marido muito melhor, um homem muito melhor, um crente muito melhor. Nós podemos continuar crescendo, expandindo, olhando para lugares e dizendo: aqui não dá mais, então eu vou para a próxima fase, certo? Os discípulos foram a muitos lugares que Jesus nunca pisou, mas eles representavam o crescimento, a mudança, a expansão de Cristo. Eu sei que às vezes entra ano e sai ano, e as pessoas continuam do mesmo jeito, a mesma mentalidade, os mesmos resultados, os mesmos lugares, as mesmas companhias, certo? E aí, qual é o problema? É que perto de nós sempre vai ter alguém crescendo. E quando esse alguém que está conosco começa a crescer, começa a querer fazer coisas que nós não temos coragem para fazer, aí nós vamos perguntar para ele: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas, ô garotinho pretensioso? Foi o que o irmão disse para Davi, porque a mente de Davi não cabia mais naquele ambiente. Quando os irmãos estão vindo, estão vendo José indo em direção a eles, sabe o que eles disseram? Olha lá, lá vem o sonhador, lá vem o cara que pensa diferente de nós, que acha que é melhor do que nós. Não, ele é simplesmente alguém que não quis a mediocridade, que descobriu que poderia chegar em lugares maiores, em todas as áreas da vida. Possamos levar essa palavra, porque esse Jesus continua crescendo, e hoje ele cresce dentro de nós. A verdade é essa. Eu hoje de manhã, eu preguei na Lagoinha de Alphaville. Dizem que ela está enfrentando uma crise muito grande. Você também escutou isso? Sim ou não? Pois é, eu também. Eu cheguei lá, tinha 9.000 cadeiras. Tinha quase 10.000 pessoas. O número de gente que converteu foi mais ou menos a metade dessa igreja. E eu perguntei: se está em crise assim, porque o dono da igreja é o Senhor. Você consegue entender? Pessoas podem enfrentar crise, a igreja não. Então vamos continuar crescendo, vamos continuar mudando, pedindo a Deus: Senhor, me dê mudanças expressivas, significativas. Me diga para onde o Senhor quer me levar, o que o Senhor quer que eu faça, certo? Olhe para seu mundo com mais carinho, para dentro da sua casa, certo? Para seus vizinhos, porque eles representam o mundo que Deus quer que você mude. É assim que funciona. E cuidado, para que alguém não consiga te convencer de que você não é capaz. Ah, pastor, isso aí não é para mim não, pastor. Não, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou missionário. E aí? É para mudar seu mundo. É só o seu mundo. Porque se você muda seu mundo e eu mudo
o meu mundo, é só uma questão de tempo até as fronteiras irem diminuindo. E já já nós estamos vivendo um mundo transformado. Agora, não se engane. Quando você cresce no meio de gente que não cresce, se prepare para os problemas. Se prepare para a pressão de poucos. É assim que funciona. Que Deus te dê entendimento disso. Que Deus fale ao seu coração a respeito do seu crescimento. Porque eu sei que, e eu conheço gente, tem gente aqui que se converteu no mesmo período que eu. Tem gente aqui que é crente mais antigo do que eu, com potencial extraordinário, mas que em algum momento da sua caminhada se convenceu de que deveria parar de crescer. Então ele estagnou. Outros foram indo à frente. E você merece muito mais do que isso, do que você tem vivido. Mas a decisão é sua. E aprenda uma coisa para eu terminar. Fácil e difícil é só uma percepção. Não existe nada. O que é fácil? E o que é difícil? Você consegue definir o que é fácil? Pare e pense. Ah, pastor, é difícil. O que é difícil? Pare para pensar quantas pessoas conseguiram fazer o que você chama de difícil. Mas para justificar que você não quer fazer ou não quer pagar o preço, você diz, ela faz porque para ela é fácil. Mas não. Se alguém fez, você também pode fazer. Se alguém vive, você também pode viver. A não ser que você não queira ou não tenha um chamado para isso. A decisão é sua. A semana começa hoje. E ela é a mesma para todos nós. Mas as nossas escolhas, as nossas decisões é que fazem diferença. Você gosta de um ambiente profético? Eu também gosto. A nossa igreja é uma igreja pentecostal e cremos nos dons. Agora, se você quer saber se eu prefiro saber o futuro ou construir o futuro, eu prefiro construir. Se você quer apenas um ambiente onde alguém vai te revelar o que vai acontecer amanhã, não que isso não possa acontecer aqui, porque nós cremos no que Deus faz. Mas entre procurar saber o que vai acontecer e fazer acontecer, é muito mais seguro. Eu te impulsiono a parar de desejar viver de milagres. Não queira milagre. Não. Prefira uma vida sem milagres. Ou que ele aconteça em situações bem pontuais. Porque quando você não precisa de milagre, o nome disso é organização. O nome disso é uma vida tranquila, bem administrada. O milagre que você precisa, ele será pontual. É um acidente, é uma situação que aconteceu e foi além. Então eu preciso de milagre ao longo da minha vida. Eu não sei se até hoje, de fato, eu vou fazer 34 anos no Evangelho, estou indo para 58. Eu não me lembro de algum momento da minha vida ter precisado de um milagre de fato.
Eu já precisei de uma intervenção de Deus, já orei por coisas grandes que eu, às vezes, não tinha condições de fazer, porque quis fazer coisas grandes, crescer, certo? Vamos fazer aquela igreja daquele tamanho. Então, inevitavelmente, a gente acaba precisando viver determinadas coisas. Eu quero impulsionar você a andar com Deus todos os dias, perto do Senhor, entendendo que o crescimento tem que ser algo do seu cotidiano. Olha o que ele disse.